بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos dar continuidade acerca dos salates, ou por outra, acerca das ações que são muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, em particular nos primeiros 10 dias do Zulhijjah, falando das boas ações. E antes de entrarmos para o tema de hoje, gostaria de corrigir algo que mencionamos por lapso na aula passada, quando falávamos do Sunan Rawatib, depois do Salat al-Zuhr, nós falamos 4-4-4. Portanto, Sunnat Rawatib são 4 rakats antes do Zuhr e 2 rakats depois do Zuhr, e não 4 conforme havíamos mencionado na aula passada. Hoje nós vamos falar acerca do dhikr, que é extremamente importante, é uma ação que Allah subhanahu wa ta'ala pede que os crentes façam abundantemente. É uma das únicas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala fala para os crentes fazerem muito. Única coisa é a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. Ou fiéis, ou crentes, ou pessoas que submeteram-se a Allah, fizeram Allah como seu juiz autoritário, juiz quem decide por ele de forma mais alta. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: recordai Allah abundantemente. Dhikran kathira, recordem muito Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, na situação normal, recordar muito Allah subhanahu wa ta'ala é virtuoso. O que falar de recordar Allah nos dias em que essa recordação é muito mais querida por Allah subhanahu wa ta'ala do que em qualquer outro momento. Portanto, fazer a recordação e até o jejum também. O jejum é uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala diz que a troca do jejum, o pagamento de jejum, não é senão da responsabilidade de Allah. Apesar de todas as boas ações que nós fazemos ser da responsabilidade de Allah o seu pagamento, mas Allah atribui o pagamento de jejum especialmente por ele, por causa da maior sinceridade que existe nessa ação, porque a pessoa faz com toda a devoção, entrega a sinceridade para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não existe um hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam tenha dito: jejuem os 10 dias os primeiros 10 dias do Dhul-Hijjah, porque o 10º dia nem se pode jejuar, é haram jejuar no 10º dia do Dhul-Hijjah, porque é Eid al-Adha, mas os 9 dias você pode jejuar, porque o hadith diz: toda boa ação é muito querida por Allah subhanahu wa ta'ala nesses primeiros 10 dias. O jejum é uma das boas ações, portanto, fazer jejum não há nenhum impedimento, porque enquadra-se nas boas ações que a pessoa pode praticar nos primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah. Falando do dhikrullah, não é? Enviar, fazer o tilawat al-Qur'an, não é? Tilawat al-Qur'an é também uma das formas de recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Se você puder até terminar o Qur'an todo nesses primeiros 9 ou 10 dias de Dhul-Hijjah, maior mérito que você tem. Portanto, o melhor dhikr, a melhor forma que nós temos de recordar Allah subhanahu wa ta'ala, não é através da recordação, esta que é a recitação do Qur'an, porque Qur'an são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E outro é fazer o dhikr normal, como nós fazemos o dhikr, que são aquelas palavras específicas que nós recitamos. Por exemplo, dizer Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, com número muito alto. O que nós podemos fazer? Por exemplo, você dizer o quarto kalima, que é um dos grandes dhikr também que nós podemos fazer: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shayin qadir. Nós falamos no hadith, numa das aulas aqui, que aquela pessoa que fizer 100 vezes este dhikr, portanto, será ressuscitado no dia da Qiyamah como a pessoa que tivesse feito mais dhikr naquele dia. A única pessoa que irá superar este indivíduo é quem fez
mais do que 100 vezes, ou mais do que este que fez este número. Portanto, é um mérito. Fazemos o quarto kalima, recitamos este quarto kalima, dizermos Subhanallah wa bihamdihi 100 vezes. Essas palavras Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, são palavras muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. E o hadith do Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz duas palavras que são muito queridas por Allah, tem um peso enorme na balança e é suave na língua. Quais são estas palavras? Subhanallah wa bihamdihi, todos glorificado seja Allah e todos os louvores pertencem a Allah. Subhanallah al-Azim, glorificado seja Allah, o enorme, o grande. Portanto, essas palavras também são muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. Também podemos pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala dizendo Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim, que significa Allah, perdoa-me, não é? Perdoa-me das minhas falhas todas, porque na verdade tu és o remissor, o misericordioso. Tu perdoas e és o misericordioso. Quanto nós podemos fazer? 100 vezes, 200 vezes, quanto você puder fazer. E também aquele dhikr que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou a sua esposa para fazer. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois do salat al-fajr, ele saiu e voltou depois do sol já estar muito alto. Encontrou a esposa sentada no mesmo lugar onde havia feito o salat al-fajr e ela estava a fazer o dhikr, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: olha, este tempo todo que você ficou aqui a fazer dhikr e eu saí, eu proferi umas palavras em curto tempo que essas palavras superam este tempo todo que você ficou aqui a fazer o dhikr. Quais são essas palavras? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Recitar essas palavras 3 vezes. Portanto, aquele indivíduo que assim fizer, ele ganha a grande recompensa de recordar Allah subhanahu wa ta'ala, e é isso que nós estamos à procura, em particular nesses primeiros 10 dias do mês de Dhul-Hijjah, em que as boas ações são muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala do que qualquer outra ação que nós podemos praticar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.